Hoje é dia 26 de junho e a ONU faz 80 anos. Há 80 anos, a ONU era criada para impedir que novas guerras da proporção da Segunda Guerra Mundial acontecessem de novo. Seria o maior órgão multilateral do mundo, com poder de decisão, inclusive de impedir guerras. Porque sim, apesar de muita gente achar que a ONU não serve para nada, a ONU está em lugares onde a maioria do mundo nem olha. Ela está na crise do Congo, ela está no Haiti, ela está em vários lugares do Sudão, ela está em vários lugares do mundo onde muita gente nem sequer presta atenção porque são conflitos ou situações humanitárias que não aparecem na mídia. Do mesmo jeito que a ONU tem sim poder de intervenção militar dentro de um país através de alguns artigos que se referem ao Conselho de Segurança. Mas a verdade é que os últimos 2 anos tem fragilizado muito a ONU, principalmente porque a ONU não tem conseguido impedir o genocídio em Gaza. E não que ela não tenha tentado, tá? Porque para quem acompanha a ONU dia a dia, acompanha o Conselho de Segurança, sabe a quantidade de resoluções que foram pautadas, sabe a quantidade de vezes que os embaixadores se reuniram. Mas a verdade é que quando uma crise ocorre com um dos países que tem poder de veto no Conselho de Segurança, o Conselho de Segurança fica completamente engessado. Então deixa eu explicar como surge o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança surge junto com a ONU. Mas quando a ONU surgiu, ela tinha mais ou menos 55 países e o Conselho de Segurança tinha cadeiras fixas de 5 países. Esses 5 países eram países que foram vencedores da Segunda Guerra Mundial. No caso, a União Soviética, que hoje é representada pela Rússia, França, Estados Unidos, China e Inglaterra. Esses países teriam o poder de decisões muito importantes, inclusive convocar forças armadas para intervir no país ou numa situação, no estado, se for necessário, porque tem esse dispositivo lá na Carta da ONU. Mas quando a ONU foi criada, houve uma preocupação muito grande da União Soviética de que justamente esses dispositivos que estavam contidos no Conselho de Segurança de intervenção militar pudessem se transformar numa arma contra a União Soviética. É sempre bom lembrar que a gente já acabou a Segunda Guerra Mundial, praticamente se entrou na Guerra Fria. Não na Guerra Fria em si, mas no conflito entre a União Soviética e Estados Unidos. E aí, o Stalin pediu o poder de veto. O poder de veto tinha a função de impedir que alguém do Conselho de Segurança utilizasse de má fé a Carta das Nações Unidas. Mas a verdade é que ele acabou se transformando numa forma de proteger aliados de quem descumpre as regras internacionais. Nos últimos 15 anos, há um trabalho muito errado sendo feito no Conselho de Segurança, onde ele não tem sido utilizado para proteger o mundo e proteger a humanidade, mas sim para proteger interesses muito específicos. E por que eu falo nos últimos 10, 15 anos? Porque desde uma votação polêmica referente à Líbia, muita coisa mudou no Conselho de Segurança. O fato é que hoje ele está completamente engessado pelo poder de veto. E muita gente acaba dizendo que a ONU não serve para nada, que a ONU é figurativa. Não, gente, a ONU serve para muita coisa. Como eu falei no início do vídeo, a ONU está onde ninguém quer estar. Hoje, a ONU faz um trabalho humanitário enorme. Ela tem várias outras agências no mundo todo que monitoram várias situações, desde fome, violência, desrespeito aos direitos humanos, violência contra as mulheres, violência contra minorias sociais. Mas é óbvio que a imagem que fica para as pessoas é que ela não serve para nada porque ela não consegue impedir um genocídio. Só que se você olhar, por exemplo, uma das principais demandas do Sul Global é a nova governança global e uma reforma nos órgãos multilaterais, principalmente a ONU. Em momento algum você vai ver China, Brasil, até a Rússia defendendo o fim da ONU. Eles defendem que a ONU continue existindo, porque a ONU é importante, ela é o maior órgão do mundo multilateral de debate, mas que ela tem uma reforma interna muito grande, e essa reforma seria dentro do Conselho de Segurança. A primeira coisa que se pleiteia é um aumento das cadeiras do Conselho de Segurança, ou seja, o Conselho de Segurança ele está datado ainda, ele tem poucas cadeiras para a quantidade de representatividade que se tem no mundo. Você precisa de cadeiras para a América Latina, você precisa de mais uma cadeira para a Ásia, você precisa de cadeira para a África. Ou seja, outros atores internacionais que foram surgindo ali no decorrer dos anos que foram passando precisam ter representatividade na ONU. A ONU ainda tem a representatividade de 80 anos atrás. Ela precisa renovar isso. Além disso, que para mim a parte mais importante é necessário acabar o poder de veto. O poder de veto ele não tem mais a função que tinha quando foi criado. Não existe mais a União Soviética. Ao contrário, o poder de veto hoje atrapalha resoluções de situações como de Gaza. Quando começou o conflito em Gaza, em 2023, o Brasil era presidente do Conselho de Segurança, porque o Brasil não é fixo, mas ele pertence ao rotativo. E o Brasil apresentou uma resolução excelente de cessar-fogo, onde teve a maioria dos votos do Conselho de Segurança. E ele só não passou porque os Estados Unidos vetou. Se tivesse passado de cessar-fogo daquela época, que inclusive deixava bem clara a necessidade de intervenção externa, o genocídio em Gaza não tinha acontecido. Então é justamente essa estrutura engessada de 80 anos atrás que está atrapalhando a gente resolver os problemas do século XXI. Mas não é porque a estrutura está engessada que a estrutura deve deixar de existir.
Inclusive, sabe qual é a principal demanda da extrema-direita internacional? O fim da ONU e de todos os órgãos multilaterais, porque eles não querem mais que ninguém diga o que eles podem fazer. Observar como o Trump se comporta ultimamente, ele se comporta literalmente como o xerife do mundo. Então, uma das grandes discussões dentro do Sul Global e dentro do BRICS também, porque isso é uma discussão pautada pela China e pelo Brasil, é a nova governança global e uma reforma profunda dos órgãos multilaterais que já existem no mundo. A ONU não tem que acabar, ela tem que ser reformada. Por que ela não tem que acabar? Porque ela é necessária ainda no mundo caótico que a gente vive. Mas ela precisa ser reformada, não na Carta da ONU, mas na sua estrutura em si. Porque a Carta da ONU diz exatamente o que pode e o que não pode fazer e dá permissão para o Conselho de Segurança pedir forças armadas em caso de necessidade de intervenção. E isso tem que ser colocado em prática, mas só vai ser colocado em prática quando tiver mudanças profundas no Conselho de Segurança, como acabar com o poder de veto e aumentar as cadeiras de membros fixos, com mais membros do Sul Global. Nesses 80 anos de ONU, cabe a reflexão de uma reforma profunda da ONU, mas uma reforma da ONU não significa o fim da ONU, muito pelo contrário, porque nunca foi tão necessário um órgão multilateral de diálogo e de intervenção no mundo como agora.